Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Irmão, sem perca de tempo, abra aí a sua Bíblia. No segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Aleluias. E o verso de número 8. Êxodo capítulo 17 e o verso de número 8 em diante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Êxodo 17 e o verso 8. Glória a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. A igreja achou? Amém? Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Você pode repetir comigo só essa parte? O Senhor é a minha bandeira? No 3. O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Amém? Pode se assentar adorando e louvando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa história fala a respeito de lutas e de vitória. E vamos falar bem a verdade. Todo aquele, irmãos, que de verdade está servindo ao Senhor, é como se a gente estivesse passando por um funil. Ora com enfermidade, ora com luta financeira, ora com os filhos afastados do caminho do Senhor, ora com luto, ora com afastamento do Senhor, ora com frieza espiritual. A nossa vida de cristão, o Senhor Jesus, Ele fez, irmãos, uma promessa para nós. Ele fala assim: eis que eu, o Senhor, eu estarei com vocês. Eu nunca vou desamparar vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. Mas Ele diz também que enquanto, irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, a Bíblia diz assim: no mundo. Você está no mundo, igreja? Você vive aqui na face da terra? Ele disse assim: então no mundo vós tereis aflições. No mundo vocês terão aflições. Irmãos, dá vontade de a gente pensar assim: poxa vida, mas eu já vivo numa dificuldade.
E aí eu vou para o caminho do Senhor Jesus e eu ainda vou continuar com dificuldade? Quanta gente, irmãos, está retornando para trás? Quanta gente, irmãos, a Bíblia diz assim, por aumentar o pecado, o amor de quase todos iria se esfriar. E eu nunca vi, irmãos, eu tenho andado em muitas igrejas, tenho visitado muitos lugares. E eu digo uma coisa, irmãos, olha, o crente fiel de verdade está passando, irmãos, por um funil. Só que, irmãos, a nossa vida de cristão não é só de luta. É ou não é? A nossa vida de cristão não é só luta. Irmãos, ontem nós estivemos aqui, na segunda-feira, toda segunda-feira, a gente se reúne aqui 1 hora, em torno de 7h30 a 8h30. Às vezes passa uns minutinhos, só para a gente orar. Mas sabe o que é, irmãos, gostoso? É nós sentir a presença do Espírito Santo. E se tem uma coisa que eu e você, irmãos, nós temos que render graça ao nome do Senhor. Antes de eu entrar aqui na palavra, eu quero, irmãos, que você entenda nessa noite uma coisa que é maravilhosa. Você sabia que antigamente o Espírito Santo de Deus, ele, irmãos, ele repousava. Quando Sansão, ele com uma jumenta de boi, com uma queixada de um jumento, quando ele roda aquela queixada, a Bíblia vai dizer que ele mata 1000. Mas, irmãos, era naquele momento, o Espírito Santo vinha naquela hora sobre a vida dele. O Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, e aí eles profetizavam, e o Espírito Santo vinha sobre os reis. O salmista Davi, quando o urso vinha, quando o leão vinha, o Espírito Santo se apoderava e ele vencia a batalha. Quando o Golias vinha e dizia, quem é o homem que pode lutar contra mim? Faz o seguinte, se tiver algum de vocês aí, e esse alguém vier lutar contra mim, eu e o meu povo, nós vamos se render a vocês. E a Bíblia diz, irmãos, que o salmista Davi, que depois se tornou rei, ele ficou cheio do Espírito Santo de brabo. De brabo. Ele dizia, quem que é esse incircunciso que está afrontando? Não é qualquer um, ele está afrontando o exército do Deus vivo, o exército de um Deus que é vivo, diz a palavra do Senhor. E o Espírito Santo se apossava dele. Presbítero irmão Zico imaginou? Naquela hora o Espírito Santo de Deus vinha sobre a pessoa e ela ganhava força, ela ganhava poder, ela profetizava, ela tinha visão do futuro. Mas o Espírito Santo, irmãos, vinha sobre uma medida diminuída, ela repousava. Mas, irmãos, olha que coisa gloriosa. A Bíblia vai dizer, aleluia, o Senhor Jesus dizendo, olha, eu quero, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de virtude do Espírito Santo. E, irmãos, isso é igual uma dinamite, aleluia. E a Bíblia diz, sabe o que, igreja amada? Irmã missionária Wanda, que agora o Espírito Santo não vem só uma porção, agora o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vem dentro da gente e ele faz morada por todos os dias da nossa vida. Não é só mais uma porção. Agora, irmãos, aleluias, vem o Espírito Santo, eu levanto as mãos, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Salvador da minha vida e como Senhor, e na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, eu e você, a Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Já imaginou que coisa gloriosa?
Você já imaginou, irmão Neus, alguém brincar com a gente e afrontar a gente e dizer assim: o que você pensa que você é? Onde é que está o teu Deus aí? Que você está enfermo? Aonde é que está o teu Deus? E você está com problema financeiro? Aonde que está o teu Deus aí? E os teus filhos estão nas drogas? Aonde que está o teu Deus? E o teu casamento foi destruído? Você pode levantar a tua mão, adorar, louvar o nome do Senhor e dizer: o meu Deus está bem vivo e mora dentro do meu coração. Arabaçui cantaramanai. É aqui dentro, irmãos. Por isso que mesmo gemendo, chorando, a gente adora o nome de Jesus. Vem para a casa do Senhor, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia, porque sabe, irmãos, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então a nossa vida não é só de luta, é de vitória também. A Bíblia diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Ninguém pode roubar a nossa fé. Ninguém rouba a nossa fé. Aleluias. A Bíblia vai dizer, igreja amada, que então veio Amaleque. Quando que veio Amaleque? Depois, irmãos, de uma experiência, sabe do quê? De experiências de vitória. Sabe o que acontece no capítulo de número 17? A Bíblia diz que o povo, irmãos, aleluia, eles começam a brigar com Moisés, a contender com Moisés. Eles começam a dizer: dá água para nós beber, a gente está com sede, dá água para nós beber. E a Bíblia diz que eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. O povo, irmãos, ele está sedento. Assim, irmãos, como todos que estão sem Cristo. Sabe aquelas pessoas que às vezes atacam a gente? A gente quer fazer o bem para elas. Quer falar que Jesus Cristo é bom, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. E a pessoa vem com 4 pedras para atacar na gente. Você fala para a pessoa em casa: fulano, Jesus é bom. Ele tem uma obra na tua vida. Ele diz: que eu quero saber com Jesus Cristo? Mas na verdade a pessoa sem o Senhor Jesus Cristo, ela está sedenta. Ela está sedenta. E Deus, irmãos, na sua misericórdia, Ele cria aqui no capítulo de número 17 uma fonte de água. E assim o Senhor também vai criar através da nossa vida, aleluia, porque a Bíblia diz, irmãos, que do nosso ventre jorra água, e água que jorra, irmãos, para a vida eterna. E uma hora essa pessoa vai estar tão sedenta que ela vai te pedir e dizer assim: ei, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? E você vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. E a fonte vai estar dentro de você. Aleluia. A água, irmãos, agora diz a palavra do Senhor, que ela jorrava. Assim como a graça de Deus está jorrando. E muita gente, irmãos, está desapercebido. A Bíblia diz, irmãos, aleluias, que eles agora, a fonte começa a jorrar. E o Senhor Jesus mata a sede do povo de Israel. E depois dessa vitória, quando Amaleque vem, ele vem, irmãos, eles tinham recebido uma grande vitória. Na minha vida, e eu abro um parênteses para dizer, às vezes a gente recebe uma bênção tão grande de Deus, e a gente louva, adora o nome do Senhor, mas às vezes já em seguida vem uma provação para a nossa vida. Às vezes, irmãos, Deus fala aqui com a gente e fala assim: olha, eu vou te honrar nessa situação. Eu vou abrir uma porta que está fechada. Eu vou te curar. Mas imediatamente alguma coisa acontece. Porque o inimigo, irmãos, ele é milenar. Ele sabe que o Senhor tem bênção para entregar para a nossa vida. Satanás gosta de atacar depois de nós termos recebido bênçãos de Deus. Assim foi também com o Senhor Jesus Cristo. Assim também, irmãos, o livro de Mateus, no capítulo de número 3, se você quiser ler ali comigo, Mateus, capítulo de número 3,
E o verso de número 17, eu vou ler aqui na linguagem dos dias de hoje, para ficar assim bem explicadinho para você. Livro de Mateus, capítulo de número 3. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. E o verso 17 diz assim: e do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. O Senhor, irmãos, recebeu do próprio Pai a voz do Pai dizendo: esse aí é o meu filho amado. Esse aí é o meu filho amado. Esse é o meu filho querido. Esse é meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer nele. E a Bíblia vai dizer que logo depois disso, o diabo vem para tentar o Senhor. Logo depois. Deus dizendo: este é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. E logo depois, o diabo veio para tentar. Na minha vida e na tua vida é desta forma. Amaleque foi um inimigo incessante de Israel. O que Amaleque foi para Israel, a nossa carne é para nós hoje. O que o Amaleque, irmãos, foi e perseguiu Israel sempre. Assim é a nossa carne. Assim é a carne para nós hoje. A nossa carne, igreja, a nossa carne não consegue, às vezes, controlar a nossa boca. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, e o verso de número 17, a Bíblia vai dizer que é uma luta constante da carne contra o espírito. Irmãos, você já imaginou? A Bíblia diz que nós pecamos por palavras. Nós pecamos com as nossas atitudes, nós pecamos até nós pecamos contra Deus até com os nossos pensamentos. Irmã, quando que eu peco com os meus pensamentos? Quando o Senhor está te dizendo que Ele é um Deus fiel, que Ele é o Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele falaria alguma coisa ao nosso respeito e Ele não cumpriria? O Senhor cumpre, irmãos, toda a promessa que Deus fez para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele cumpre. Deus é um Deus fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A gente, irmãos, nesses últimos dias, a gente dá lugar à carne por qualquer coisa. Sabe, irmãos, olha, é tanta gente. Olha, irmãos, às vezes no WhatsApp, se eu tiver que aconselhar, irmãos, tanto de gente, irmãos, o tanto de gente que às vezes quer falar uma coisa. Ah, irmã, então, irmã ciclana, irmão fulano, irmãos, não interessa. Não interessa. Interessa é a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Como que nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, se a trombeta soar nesta noite, como o pastor pregou aqui no sábado, como está a nossa vida? Não importa, irmãos, se hoje a gente tem uma enfermidade e ainda vai morrer desta enfermidade. O importante é a nossa vida ser santificada e purificada todos os dias. Irmã, como é que santifica a minha vida? A Bíblia diz, aleluia, o Senhor Jesus dizendo aos discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é que é a verdade. Eu tenho que ter plena convicção da minha salvação. A gente pergunta às vezes para alguém assim: irmão, você crê que você está salvo? Irmão, eu não sei se eu estou salvo. Então o que você está fazendo todo esse tempo dentro da igreja? Às vezes a pessoa acha, irmãos, o Senhor Jesus, Ele não deu por medida o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias da nossa vida. Irmã, quando eu cair, o Espírito Santo estará conosco todos os dias. Irmã, quando eu pecar com a minha boca, o Espírito Santo estará conosco todos os dias. Irmã, quando eu falhar, o Espírito Santo estará conosco
todos os dias. O que é que eu preciso fazer? Eu só preciso me arrepender desse pecado, porque evangelho ainda é arrependimento. E o Senhor Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e você me siga. Errou, pecou, falhou? Pega a cruz e segue em frente, não para. Não desanima no meio do caminho. Não deixa da igreja, não deixa de congregar, porque errou, porque falhou. Não, continue permanecendo. Amanhã ou depois, você vai se encher do Espírito Santo e Ele vai te ajudar a você vencer esta dificuldade. Aleluia. A vitória sobre Amaleque foi resultado do quê? A vitória sobre Amaleque foi resultado de uma oração fervorosa. Êxodo capítulo de número 17 e o verso de número 11 diz a palavra do Senhor: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Irmãos, Amaleque, irmãos, é o inimigo de Israel. É como um adversário da nossa alma hoje. Irmão, como que eu venço a carne? Como que eu venço essa provação? Como que eu venço essa luta? A vitória sobre Amaleque foi resultado de uma oração fervorosa. A Bíblia vai dizer que enquanto Moisés levantava a mão, Israel ganhava a vitória. Eu e você, irmãos, mesmo na fraqueza, na dificuldade, quando nós estamos orando lá dentro do nosso quarto, quando nós nos reunimos com a igreja e levantamos as nossas mãos e oramos ao Senhor, a oração é a chave da vitória do cristão. A oração, aleluia, ela move a mão do Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 1, verso de número 37. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A vitória sobre Amaleque foi resultado de uma oração fervorosa. Assim nós podemos também ter vitórias. A Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo de número 10 em diante, dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Irmã, eu estou fraca. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmã, mas eu estou fraca, não consigo nem orar. Vai, irmãos, fazendo como Ana. A Bíblia diz que Ana, ela só mexia os lábios. Tamanha era a angústia. A Bíblia diz que ela chorava amargamente. Tanto que o profeta falou assim: essa mulher está bêbada, ela só mexe os lábios. Irmãos, quando você não conseguir levantar as tuas mãos, quando você não conseguir dobrar os teus joelhos, quando a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, orai sem cessar, não quer dizer que você vai ter que ficar de joelho 24 horas. Muitas das vezes nós vamos estar angustiados no nosso trabalho, mas lá no nosso trabalho, irmãos, nós ligamos o nosso pensamento, aleluia, no trono da glória, e nós colocamos a nossa necessidade, e o Deus, alabaçui, cantarabachai, o Deus, aleluia, que vê em secreto, Ele vai te recompensar, aleluias. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Coloque na tua mão a espada do Espírito. A espada, ela serve tanto para defender como para atacar. O cinturão da verdade. Fique sempre com a verdade. Irmã, mas se eu falar a verdade vai causar um problema grande. Não tem problema. Fica com a verdade, aleluia. Porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Coloque nos teus pés o calçado do evangelho da paz. Sempre coloque nos teus pés. Saiu para fora da tua casa, ou ainda dentro da tua casa, saiu porta fora, fala: Senhor, agora me coloca aqui, Senhor.
o calçado do evangelho da paz, porque eu quero sair daqui, Senhor. E se tiver alguém precisando de um milagre, se tiver alguém, Senhor, que a alma está gemendo, você já imaginou, igreja? Alguns dias atrás aí, os meus pais tiveram visitando uma jovem de 18 anos, era a terceira vez, né? A terceira vez que é o jovem que tentou tirar a vida. Você já imaginou, irmãos, pelas ruas aí, quanta gente que está maquinando para tirar a sua vida? Eu fiz, irmãos, eu acompanhei, eu sempre costumo seguir por estatística para pregar a palavra do Senhor, porque é a área onde Deus tem me chamado, cura emocional e psicológica, e eu vi a estatística, a cada 3, irmãos, pense bem, misericórdia, se isso não dói na tua alma, então eu não sei que tipo de cristão é você dentro da igreja. A cada 13 segundos, uma vida está se suicidando. O que é 13 segundos, igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uma vida acabou de partir para a eternidade. Quantas vidas passam por nós? E a Bíblia diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vai estar enfermo, mas vai orar por alguém que está doente, porque você sabe que Jesus cura. Se Ele não te curou ainda hoje, Ele tem um propósito maior que você não está vendo. Mas você sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura, Ele cura, Ele cura hoje. Você pode estar andando no meio da rua e alguém, irmão, está maquinando de tirar a sua vida. Você pode estar andando no meio da rua e alguém está maquinando mal de estuprar uma criança. E o Senhor Jesus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, calça os pés com o evangelho da paz. Ele fala assim: eis que eu, Senhor, eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu estive ministrando na quinta-feira numa igreja, e uma senhorinha, irmãos, devia ter por volta de 70, 75 anos, cabelo branquinho. Eu pensei até que ela já era crente. Mas de repente o diabo tomou aquela mulher, e aquela mulher gritava, esperneava, e olha que era o pastor, que os irmãos estavam segurando ela e não estava dando conta. A fúria do diabo dizendo assim: eu vou matar ela. Na primeira oportunidade eu vou acabar com ela, eu vou acabar com a família dela, eu vou destruir o lar dela. O Senhor Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. A vitória sobre Amaleque foi resultado de uma oração fervorosa. Assim nós podemos também ter vitória. A bênção da intercessão. Enquanto Moisés orava, Israel vencia. O Senhor Jesus intercede por nós e nos salva. E nos salva. Aleluias. A bênção da intercessão. Está ali Arão e está ali Ur. E cada um segura as mãos, porque o propósito era único. Irmãos, de repente eu não estou na provação, eu não estou na luta, mas eu sei que a minha irmã está, e ela está cansada por causa da luta. O que eu tenho que fazer? Irmão Wanda, eu tenho que ser o Ur, eu tenho que ser o Arão, e eu vou ajudar essa irmã a levantar os braços cansados. Eu vou interceder, porque a Bíblia vai dizer que a igreja orava continuamente pelo apóstolo Pedro, e as cadeias se abriram, e Deus enviou o anjo da providência lá dentro da cadeia e arrancou Pedro lá de dentro, porque a igreja orava. O Senhor intercede por nós e nos salva. Josué derrotou Amaleque. Josué derrotou Amaleque porque ele era corajoso.
Ele era corajoso. Naquele momento ele confiava na palavra do homem de Deus. Moisés disse assim: olha, Josué, você vai lá, escolhe. A Bíblia diz que é para ele escolher. Ele fala, aleluias, que era para Josué escolher. Era para Josué escolher homens e saia para peleja contra Amaleque. Josué, ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Tem gente, irmãos, que ouve um monte de coisa aí fora, um monte de conselho que é fora da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens criariam comichões dos seus ouvidos e dariam ouvidos a espíritos enganadores. Mas a gente que está pregando a palavra de Deus, a pessoa não escuta. Não escuta a palavra de Deus. Irmãos, se eu estou falando nesta noite, não precisa eu colocar minha mão na tua cabeça para que você seja curado. A palavra é autossuficiente. A fé veio para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando, a palavra está te tocando. Você está gerando fé dentro de você. Você está recebendo a palavra e a palavra está agitando aí o teu coração e completando a obra na tua vida. Aleluias. Josué derrotou Amaleque. Assim Jesus triunfa sobre os nossos inimigos, o mundo, Satanás e a carne. Assim, irmãos, como Josué derrotou Amaleque, assim o Senhor Jesus, a Bíblia diz que no Senhor Jesus, em Cristo, nós somos o quê? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, aleluia. Nesta noite eu vim até aqui para gerar fé na tua vida e dizer que você é mais do que vencedor por aquele, aleluia, que te ama, e o nome dele é Jesus Cristo. Esta vitória foi registrada para a memória. Moisés edificou um altar e chamou de "O Senhor é a minha bandeira". O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissim. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é a nossa bandeira. O Senhor Jesus é a nossa bandeira da vitória. A vitória, irmãos, está assegurada. A maior de todas as vitórias é a salvação da nossa alma. Nosso corpo, irmãos, pode até, irmãos, ser destruído, mas na nossa alma ninguém toca, aleluia, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou, para que nós tivéssemos uma vida, e não é qualquer tipo de vida, é vida em abundância, diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus é a nossa bandeira da vitória. A vitória nos está assegurada. Primeira coisa, nós somos vitoriosos sobre Satanás. 1 João, capítulo de número 2, e o verso de número 14, diz a palavra do Senhor. Aleluias. 1 João, capítulo de número 2, e o verso de número 14. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Senhor Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e a palavra do Senhor estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Aleluias! A vitória, irmãos, está assegurada sobre Satanás, porque a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Olha, irmãos, esse é o maior ódio de Satanás, é porque ele já é vencido. Ele foi vencido lá na cruz do Calvário. E o Senhor, irmãos, quando Ele cravou a cédula que era contra nós,
Ele disse assim: olha, Satanás, agora você não pode mais com a vida deles, porque agora eu comprei todo esse povo para mim com meu sangue. Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. A vitória nos está assegurada sobre Satanás. A vitória nos está assegurada sobre o pecado. Irmãos, nós já vencemos o pecado. Romanos capítulo 8 e o verso de número 37 diz a palavra do Senhor assim. Escute lá. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Aleluias! Nós vencemos o pecado. Irmãos, já está seguro o nosso pecado. Já está seguro, irmãos, porque nós já vencemos o pecado. Sabe, as pessoas às vezes falam assim: mãe, eu não consigo me controlar nessa situação, naquela situação. Irmãos, o Senhor Jesus, irmãos, Ele morreu para pagar por todos os nossos pecados. Nós já vencemos o pecado por causa que o Senhor Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Nós vencemos o mundo. 1 João, capítulo de número 1 e o verso de número 1 João capítulo 5 e o verso de número 4, diz assim. 1 João capítulo de número 5 e o verso de número 4, que diz assim: porque todo filho de Deus, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós temos fé. E com essa fé, irmãos, nós vencemos o mundo. Também nós podemos erguer a nossa bandeira, a bandeira da verdade, a bandeira da vitória e a bandeira do amor. A bandeira, irmãos, da verdade. Quem é a verdade? É o Senhor Jesus Cristo. Quem que é essa verdade? A Bíblia diz, igreja amada do Senhor, que Josué, irmão, você já imaginou? Um povo que não sabia, irmãos. Eles viveram muito tempo na escravidão. Eles não sabiam como que eles iam lutar. Eles não sabiam dominar muito bem uma espada. Mas o segredo da vitória deles não foi por causa da força deles, por causa da inteligência com as armas. A vitória deles estava o quê? A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E a Bíblia vai dizer assim: assim lhe ficaram as mãos firmes. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Você já imaginou? O dia inteiro, o dia inteirinho, Josué, juntamente com o exército que ele escolheu ali a dedo, o dia inteiro, a Bíblia diz no verso de número 13: e Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Você já imaginou alguém que viveu a vida inteira como escravo e agora consegue vencer, irmãos, uma grande batalha? Mas o segredo não era por causa da espada de Josué, da sabedoria com que ele agia na espada. A vitória estava no levantar da mão de Moisés. Nessa noite, irmãos, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pelo teu lar. Fazer aqui, irmãos, como Moisés, de levantar a mão. E enquanto nós estivermos de mão levantada, irmãos, Deus vai agir na nossa causa. Deus vai agir na nossa causa. Deus vai abrir a nossa visão espiritual. Deus vai nos dar estrutura. Deus vai nos dar estratégia para nós vencer as nossas lutas. Sabe, irmãos, de repente não tem muito a ver com que eu vou falar agora, a ministração da palavra, mas eu tenho visto tanta gente em aperto financeiro. Irmã, mas o Senhor, Ele também está preocupado com a minha vida financeira? Ele está preocupado também. A Bíblia diz assim que Deus ama a prosperidade do justo. Você sabia que por falta de dinheiro
é a segunda causa maior de divórcio. Irmãos, é a segunda maior causa de divórcio, é a área financeira. É a área financeira, claro, as traições é a primeira, mas é a segunda maior causa de divórcio, a vida financeira. Irmãos, vira uma bola de neve, vira uma briga, vira uma guerra dentro de casa por causa do financeiro. E o Senhor Jesus, Ele quer abençoar a tua vida financeira. Enquanto eu estava vindo para cá, Deus colocou muito forte no meu coração para orar pela vida financeira do povo. Quem sabe alguém, irmãos, não sabe, não tem estratégia, e nós vamos orar nesta noite, e Deus vai dar estrutura, e Deus vai dar estratégia para você vencer. Deus vai agir, como diz Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente daquilo que nós pedimos e até daquilo que nós pensamos. E o Senhor, irmãos, ao meu espírito diz assim, que vai haver testemunhos de porta aberta. Você crê, irmãos, que Deus vai abençoar? Você crê que Deus vai abençoar além do que você está pedindo? Irmãos, Deus dá prosperidade para nós para quê? A prosperidade não é só para nós. A prosperidade é para você ajudar as pessoas. A prosperidade é para você abençoar a sua casa. Agora não, eu quero ficar rico, irmã. Quer ficar rico para quê? Para você mesmo? Não. A Bíblia diz que aquele que dá semente é o semeador, irmãos. Ele multiplica a nossa sementeira. Você já imaginou? A pessoa põe ali 3 coisinhas, 5 coisinhas, grãozinho de milho. 5 coisinhas de milho ali, ó. E se imaginou, irmãos, aquele pé quando cresce? Você sabe dizer na espiga quantos grãozinhos daquele tem? Eu não tenho nem ideia. Você já imaginou irmãos? Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. O Senhor trabalha com propósito. E no reino de Deus, irmãos, tudo tem colheita. Se semear na carne, vai colher corrupção. Mas se semear no Espírito, Deus vai honrar além. Por isso, nesta noite, o Senhor quer honrar além a tua vida. Amém? Vamos colocar de